Paz e graça, queridos alunos, para você que chegou no Instituto pela primeira vez também, boas-vindas. E hoje nós, nesta aula, iremos aprender, nesse tempo em que nós estamos vivendo a Quaresma de São Miguel, ao longo dos anos, ao longo de todo o ano também, nós somos chamados a poder também compreender o modo como os santos anjos nos auxiliam na guerra espiritual. Essa aula teológica inédita que estou preparando para você aqui foi também um estudo pessoal que fiz a respeito do auxílio dos santos anjos, de um modo muito particular, São Miguel. O que São Miguel tem a contribuir para a batalha espiritual. Nós iremos meditar, estudando a perícope do texto de Daniel capítulo 10. Depois nós iremos um pouco mais à frente, pegando também algumas tradições e também algumas falas de alguns padres da igreja em relação a isso. São Miguel Arcanjo, ele é aquele arcanjo enviado por Deus, não somente para nos defender na guerra, mas também para fazer da nossa guerra a sua guerra. Ele assume, então, a nossa batalha junto a ele. Para isso, eu quero pegar com você essa passagem do livro de Daniel, capítulo 12. Pegue comigo Daniel capítulo 12, versículos de uns seguintes. Vamos orando nesse momento, enquanto você vai pegando a sua palavra, dizendo para que o Senhor possa nos auxiliar diante dessa verdade de fé, que é ter São Miguel Arcanjo como nosso amigo, como nosso irmão durante esse período. A palavra se encontra em Daniel 12, diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte a outra e a ciência se multiplicará. Veja que forte esse texto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, aqui é uma profecia. Nós estamos no livro de Daniel. Daniel, ele é considerado nas leituras bíblicas como um livro da literatura apocalíptica. O que é a palavra apocalíptica? Muita gente tem medo desse nome, né? Apocalipse sempre é ligado ao fim do mundo, ou à destruição do mundo, ou ligado também a grandes catástrofes. Mas a palavra apocalipse em grego, vem do grego, significa revelação. Então, todos os textos tipo Daniel, o livro de Zacarias, o profeta Malaquias, o próprio Isaías em algumas partes, você vai ter também aqui o profeta Ezequiel, e também o profeta Naum, Amós, Abacuque, são considerados literaturas apocalípticas. O que significa isso? Apocalipse significa revelação. Portanto, então, Deus revelou a esses profetas sobre um futuro, sobre algo que acontecerá à frente, em relação ao seu povo, em relação também ao mundo e às coisas criadas. Quando Deus revela para Daniel essa passagem, Daniel se encontra no exílio da Babilônia. Ele vê ali toda a realidade do rei Nabucodonosor, todos os outros, Nabunebu e todos os outros que arrastaram para a Babilônia os judeus entre correntes e grilhões, né? Então você vai ver aqui uma pergunta que Daniel está fazendo a Deus. Senhor, o que vai acontecer diante de angústias que eu estou vendo, que o Senhor me mostra? Nosso povo vai sobreviver? Vai ter alguém que vai lutar por nós?
Porque a partir do momento em que você é levado para um exílio, toda uma nação, você é destituído o seu exército, destituído a sua, vamos colocar assim, o governo político. Então a nação fica sem proteção alguma. Então Daniel está perguntando de quando sobrevier as angústias que virão sobre o mundo, e nessa grande destruição, colocamos assim, quem que vai estar conosco? Então Deus responde a Daniel dizendo para ele: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. A primeira coisa, então, neste texto, nessa profecia, que nós podemos, de alguma forma, ter como verdade na nossa existência é: o Senhor estará conosco em todos os momentos. Mas também os santos anjos, enviados por ele, dando a ele essa verdade para nós, que Deus continua cuidando de cada um de nós. Nesse sentido, nós podemos dizer então que São Miguel Arcanjo, ele é aquele que se levanta no tempo da angústia. E todos os santos anjos com ele. E é por isso que o teu anjo da guarda está sob a jurisdição de São Rafael, como eu já expliquei muitas vezes para você, mas também sobre a autoridade do arcanjo, do príncipe de todos os anjos. E a palavra aqui, príncipe, o vosso príncipe, eu escrevo isso no meu livro, está vinculada a um nome chamado Hagadol Adol, ou Ha-Hagadol. E essa palavra Ha-Hagadol significa o primeiro. E em hebraico, na tradução da Bíblia dos 70, a palavra príncipe vem de arcai, que significa o primeiro entre os primeiros, ou príncipe dos príncipes. E de fato, o que nós temos aqui é que Deus colocou São Miguel Arcanjo, por causa da sua coragem em enfrentar Lúcifer e seus demônios, como o primeiro entre todos os anjos. Então, a primeira coisa é entender que ele é o maior de todos os anjos. Não só porque ele venceu Lúcifer, mas porque ele compreendeu e liderou todos os santos anjos a adorar a Deus, a reordenar a sua vida em Deus, colocando a sua existência, a sua essência, todo o seu ser em direção ao Senhor. Então, não é qualquer anjo que se levantará em favor de Israel, mas o melhor, o maior de todos eles. Aquele que foi fiel por excelência, aquele que amou a Deus por excelência, aquele que se prostrou diante de Deus por excelência, e aquele que, pelo seu modo de viver, pelo seu modo de ser, o tempo inteiro convida os homens, os santos e anjos e toda a criação a se prostrar diante de Deus. É por isso que na ladainha que nós rezamos na quaresma, nesse período de quaresma e também ao longo do tempo, mas a ladainha de São Miguel Arcanjo, tem uma parte que diz assim: São Miguel, cheio da graça de Deus. Ora, você lembra quem é chamado de outra criatura que é chamada de cheio de graça? A bem-aventurada Virgem Maria. Ela é cheia de graça. Mas aqui, nessa ladainha, que é uma ladainha antiga, que papas, bispos, santos rezaram, você reza, nós chamamos São Miguel de cheio da graça de Deus. Ora, qual que é a diferença entre a verdade entre São Miguel Arcanjo, enquanto cheio da graça de Deus, para com a Virgem Maria, que é a cheia de graça? Bom, a realidade está justamente aqui. Ser cheio da graça de Deus, e aqui é a graça, nós temos que compreender teologicamente, que é a graça santificante. O conceito de graça na teologia tem dois sentidos, e eu quero explicar para você. A graça natural. O que é a graça natural? A graça natural é o poder de Deus, a ação de Deus
por exemplo, na criação, no mundo. Quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, ele o criou ordenadamente. Colocou em ordem as coisas criadas, né? Nós temos, por exemplo, a ideia de dia. O que funciona num dia? Para que você tenha um dia, o sol tem que se levantar na parte da manhã, não é verdade? E o símbolo do dia é o sol. O símbolo do dia é a luz. Ora, o dia só existe porque tem uma ordem, porque o sol se levanta e, independente das nuvens, ele clareia aquele momento da jornada do dia. E a noite? A noite é quando o sol se põe e a lua se levanta. Então veja que tudo é ordenado cronologicamente, certo? A certeza que se tem, talvez, é que nós não veremos o dia de amanhã. Mas independente de nós, o dia amanhã vai amanhecer. Vai ter a luz do dia se o Senhor não voltar. Se continuar antes da intervenção do Senhor nesse mundo, vai continuar tudo. Amém? Então isso é a graça natural. É a ação de Deus constante que sustenta o universo. Eu falei a nível geral, mas eu posso falar também com você a nível também particular. Por exemplo, a graça natural, ela age na sua vida. Como? Te fazendo ter fome, te fazendo respirar. E você não tem que ficar o tempo inteiro preocupado em controlar a tua respiração, a não ser que você esteja com uma crise de asma, como eu muitas vezes tenho e os meus filhos também aqui em casa. Mas quando você está bem, você respira, você pisca o olho, você enxerga, né? Você sente o gosto, né? Quer dizer, isso é graça natural. O vento sopra, você sente o vento. Você vai dormir, por exemplo, durante a noite e as suas faculdades mentais, daquilo que é considerado o autocontrole de si mesmo, enquanto locomoção humana e natureza, quando você dorme, você não controla o que está acontecendo ao seu redor, mas você respira, você pode ter sonhos, você descansa. Veja, tudo isso é a graça natural. É a ordem natural das coisas, onde Deus, ele age poderosamente nisso. Ok, isso é graça natural, a ação de Deus nas coisas naturais da vida. Amém? Agora, a graça santificante. O que é a graça santificante? Lembremos que a palavra santificante ou santo vem de sanctus. Por sua vez, está ligada a Deus. Deus é o único santo. Ele é o verdadeiro El Shaddai, o Hashem, aquele a quem nós adoramos na sua santidade. Ora, a graça, então, santificante é a ação de Deus na vida do ser humano, na vida do ser dotado de razão e intelecto, que somos nós e os santos anjos, para que o ser, a essência desse ser, possa ser auxiliado pelo próprio Deus para se aproximar dele e viver uma vida de santidade. E vida de santidade nada mais é do que uma comunhão constante com Deus. Muito bem. Essa graça santificante, ela é manifestada pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele já explicou para nós várias vezes que o Espírito Santo de Deus, ele habita os nossos corações e nos ensina a chamar a Deus de Pai. Portanto, então, estar cheio da graça de Deus significa estar cheio do Espírito Santo. Quando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Lucas nos conta que no dia de Pentecostes todos ficaram cheios do Espírito Santo, é justamente aqui, ficaram cheios da graça de Deus também. Portanto, então, graça é a ação de Deus por intermédio do seu Espírito para nos santificar. A graça natural, a graça santificante, a graça natural é a ação de Deus, da Santíssima Trindade, para que o mundo existente, a criação visível e invisível, esteja alinhada segundo o seu propósito e segundo também a sua vontade. Dito isso, quando aqui nós dizemos que São Miguel, cheio da graça de Deus, nós proclamamos isso, nós estamos dizendo que o arcanjo Miguel, ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o arcanjo Gabriel
diz a bem-aventurada Virgem Maria que ela encontrou graça aos olhos de Deus e que também ela é cheia de graça, nós estamos, junto com o arcanjo, proferindo algo poderoso. Nós estamos dizendo que nós cremos que a bem-aventurada Virgem Maria é plena do Espírito Santo. E, de fato, o próprio arcanjo vai falar para ela que ela vai ficar grávida pela ação do Espírito. Muito bom. Entendendo isso, nós compreendemos então que todos aqueles que estão na bem-aventurança de Deus, na glória, na contemplação do Senhor, são cheios da graça. Ora, a bem-aventurada Virgem Maria, ainda neste mundo, na sua idade de 15 anos, possui a mesma graça que um arcanjo, que o arcanjo maior, o arcanjo Miguel. Quer dizer, ela é habitada plenamente do Espírito Santo. A bem-aventurada Virgem Maria ainda não foi assunta aos céus para contemplar a Deus face a face, mas já nesta vida, ela já tem, mesmo vivendo, comendo, mesmo estando no limite do tempo, mesmo estando no limite da sua cultura, a vida e a bem-aventurada Virgem Maria, veja que forte isso, ela já está diante e maior de que todos os santos estando diante de Deus. É por isso que Santo Agostinho diz que uma só Ave Maria, uma só intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, vale mais do que todas as orações de todos os santos juntos. Porque ela é plena do Espírito Santo. E a igreja, ao longo do tempo, então, entendeu que Nossa Senhora também chama de esposa do Espírito, porque o Espírito se uniu a ela de uma maneira tal que não se separou mais dela. Então, a diferença entre São Miguel ser cheio da graça e de Nossa Senhora é que a bem-aventurada Virgem Maria tem a plenitude do Espírito. São Miguel, ele tem sim a graça do Espírito Santo dentro dele e é cheio do Espírito, mas não como a bem-aventurada Virgem Maria, porque Miguel, ele não encarnou, né? Ele não concebeu dentro de si o verbo de Deus vivo, e a Virgem Maria sim. Dito isso, então, nós se compreende então que São Miguel, iluminado pelo Espírito, também todos os seus anjos, e de um modo muito forte o teu anjo da guarda, são cheios da graça de Deus, são cheios do Espírito Santo. Mais à frente, então, nós vamos ver na ladainha também um outro título, uma outra invocação que se faz a São Miguel. Diz assim: São Miguel, luz dos anjos. E depois, São Miguel, luz e confianças das almas no último momento da vida. Por 2 vezes, a ladainha chama São Miguel, invoca São Miguel, dando a ele esse título de luz, que ele é luz, que ele ilumina. Veja que antes nós vemos que ele foi o grande antagonista, o grande vencedor do dragão infernal, que antes de ser o dragão infernal se chamava Lúcifer, e a palavra Lúcifer, Luciferus, significa justamente isso, portador da luz. Então, Lúcifer, que era o portador da luz, e que ainda continua sendo um anjo de luz, mas um anjo falso, perde o seu lugar para Miguel, que ilumina os santos anjos. E, de novo, voltando para o particular, você vai ter essa realidade também na realidade do teu anjo da guarda, onde nós pedimos para que o nosso anjo nos ilumine. Sempre me rege, me guarde, me protege, me ilumine. Amém. Que iluminação é essa? De dentro para fora. É a iluminação dessa graça do Espírito, que é como uma chama, como um fogo, dentro da essência de São Miguel e do teu anjo, que ilumina as trevas na tua vida. Muito bem. Dito isso, então, nós voltamos para esse texto e, estudando ele, nós entendemos algo poderoso. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Miguel se levanta para defender os filhos do seu povo. Aqui, claro, está falando a nível geral para Israel, mas também podemos voltar para o particular. O arcanjo Miguel, ele se levanta para defender você no tempo da angústia, por causa dos teus filhos, por causa das crianças que estão em volta de você. Talvez você não tenha filho, mas você tenha sobrinho, você tenha crianças que você cuida, você tem crianças que você ame. Ok, é por causa dessas crianças que o príncipe dos anjos vem batalhar e auxiliar-nos na guerra. Dito isso, nós vamos ainda mais a um texto que eu gosto demais, quando nós, São Pio X
disse em 18 de setembro de 1903 algo poderosíssimo. Ele diz assim: Deus, na primeira luta, venceu, servindo-se do arcanjo Miguel. Devemos, portanto, acreditar firmemente que a luta atual terminará triunfante e também como outrora com o socorro e ajuda deste anjo bendito. Olha que forte, né? Aqui, de fato, essa verdade que o Papa vai falar para nós a respeito de São Miguel. Deus, no início do mundo, venceu o mal por intermédio de São Miguel. E agora, Deus também, no fim dos tempos, vencerá o mal por intermédio desse arcanjo bendito. São palavras do Papa São Pio X. O que significa isso? Isso tem a ver, claro, com essa passagem de Daniel 12, onde diz que naquele tempo se levantará o seu príncipe para lutar e defender pelo príncipe do seu povo. Se levantar, a palavra, quando o verbo levantar-se, aqui está profundamente ligado à prontidão, a estar de pé, pronto para a guerra. Então, quando se diz que São Miguel se levanta, é algo profundo de dizer que está pronto para nos auxiliar. É por isso que no Salmo 67 diz assim, é uma oração profunda, onde que se diz: levante-se Deus e sejam dispersos seus inimigos. Né? É o Salmo 67. Nós temos uma oração muito antiga de São Miguel também, que é aquela que eu sempre rezo no Poderoso Terço dos Anjos, que é: levanta-se Deus, intercedendo bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. O que significa isso? Nós estamos invocando a batalha espiritual como ela é de fato. Deus se levanta do seu trono como guerreiro, como general de muitas guerras, como o chefe dos seus exércitos. E quando ele se levanta também Miguel, a bem-aventurada Virgem Maria, todos os anjos e todos os santos intercedendo. Então, intercessão é batalha espiritual. E é guerra espiritual. Quando você se coloca em intercessão por alguém, quando você reza por alguém, você coloca entre o perigo e aquela pessoa. A palavra intercessão, é justamente isso. É você estar no meio entre uma situação de perigo e aquela pessoa. De fato, quando nós dizemos que nós pedimos a intercessão de alguém, de São Miguel, de Nossa Senhora sobretudo, na verdade, ela sim pede a Deus por nós. Mas a palavra, na sua raiz mais profunda de intercessão, é justamente isso. Alguém que se levanta, te coloca para trás e fica entre você e o perigo, entre aquilo que está vindo contra a tua vida. Então, eu vou com as minhas mãos, por isso tem uma imagem de Nossa Senhora da Defesa, lá no Vaticano, Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, com essa mão levantada, assim. Por quê? Porque quando se levanta as mãos, é para parar o mal. Essa posição aqui, ó. Tá? Quando nós rezamos, levanta-se Deus, esse tipo de oração, você é um gesto de dizer assim: estou parando o mal no nome de Jesus. Estou bloqueando o mal no nome do Senhor. Veja, Jesus, no capítulo 20 de João, quando ele entra no cenáculo na sua ressurreição, a palavra diz que por causa do medo dos judeus, os discípulos estão trancados dentro da sala. Veja, a palavra diz que a primeira coisa que Jesus faz, ele entra no cenáculo e diz: a paz esteja convosco. Logo em seguida, ao dizer isso, a palavra diz: ele mostrou as mãos. Primeiro ele mostra as mãos, depois mostra o lado. É como se Jesus, ao entrar, ele está dizendo: chega, pare o medo. Também, em outra passagem, em Lucas, quando Nosso Senhor acalma a tempestade, a palavra diz que ele levantou as mãos e disse: cala-te para o vento. E o vento calmou e houve bonança. Então veja, é as mãos. É entre você, é você dizendo: chega, basta, não, aqui não passa mais. São Miguel Arcanjo, ele vai fazer isso com a sua espada.
está com a espada levantada. A maior parte das imagens de São Miguel está com a mão assim, levantada. Por quê? Porque ele está para golpear o mal. Está claramente no seu pé. Ele não está pisando na cabeça do dragão, né? As imagens que tem com Miguel pisando na cabeça é uma imagem, uma iconografia errada. A maior parte delas, Miguel está pisando no corpo, quer dizer, ele pisa como alguém que está empurrando para fora. Está empurrando para fora o mal. Então, a postura do teu anjo da guarda e de Miguel é: chega, basta, aqui não. Ora, Miguel é cheio da graça. O anjo da guarda é cheio da graça, é cheio do Espírito Santo. Portanto, existe uma comunhão, então, entre você e o teu anjo da guarda, entre você e o príncipe dos anjos, entre você e esses anjos, que é o mesmo Espírito Santo que habita o teu coração pelo batismo, habita o interior de todos os anjos do céu. Porque ele é o Senhor que dá a vida. Ele não simplesmente dá a vida e deixa essa vida solta, não. Ele sustenta a vida. Essa vida que é o Zoé, que é a vida beata, verdadeira, que santifica, que faz com que os anjos sejam santificados e santos até hoje, e você que está numa via de santificação. Portanto, o mesmo Espírito que está em Miguel, que fala em Miguel, que Miguel tem os dons específicos e carismas do Espírito Santo. Tem um anjo da guarda que possui carismas do Espírito Santo, assim como você, que também pode ser usado pelos carismas de Deus. Por Deus através dos seus carismas, desculpa. Existe essa comunhão, quer dizer, a mesma água que passa no meu coração, que alimenta a minha alma, alimenta o ser do teu anjo. Então, a pergunta é: como eu posso obter o auxílio dos santos anjos na guerra espiritual, na batalha espiritual? Simples. Você vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, buscando esse batismo do Espírito Santo que Monsenhor Jonas sempre dizia para nós, buscando essa graça de ter dentro da tua própria vida o próprio Deus inabitando a sua vida. É lindo isso, não é? Muito forte. A gente vai compreendendo isso de um modo forte, né? Miguel vence a serpente em referência ao animal que enganou Eva no Gênesis, que se transformou em Satanás. O anjo mau e protetor do Império Romano. Veja, a ideia do livro do Apocalipse 12 é que o dragão também é o protetor do Império Romano, né? E aqui, um anjo enviado por Deus, no livro do Apocalipse, Apocalipse 21, 10, acorrenta esse mesmo Satanás e o prende no abismo, né? Esse anjo que prende, né, Satanás tem a ideia de ser, a igreja entende, que é o próprio arcanjo Miguel. E esse prender com os correntes o dragão é a ideia de que Miguel possui, pela graça de Deus, o poder também de receber na presença de Deus a graça, né, de entender e compreender ao longo do século, ao longo do tempo, que Miguel intercede para a nossa salvação. Intercede pelos filhos do seu povo, os filhos da igreja, os filhos da bem-aventurada Virgem Maria, que somos nós. Hoje eu falei de São Miguel, mas para a batalha espiritual é nele que nós temos que ter como referência na nossa vida. Humildade, adoração, dependência total de Deus. Compreender que não é pelas suas forças que ele vence nada, mas é o próprio Deus que age através da sua vida, por intermédio dessa graça santificante que inabita a sua essência. Assim também nós somos chamados, como ele, a viver completamente essa realidade na nossa vida. No meu livro, eu trato um pouco sobre isso, falando sobre o arcanjo Miguel e esse amor de São Miguel para conosco. Amados, veja, quando nós olhamos essa realidade, eu quero pegar aqui para você aqui a grandeza de São Miguel, tá? Segundo uma tradição, na página 204, eu pego uma tradição do Talmud, né,
da Babilônia, na Shashigá 12b, diz assim, ó. Zevu, morada, é a localização da Jerusalém celestial e do templo celestial. Ali o altar é construído. E o anjo Miguel, o grande, veja, ministro de Deus, está de pé e oferece uma oferenda sobre ela. O que significa isso? Para a tradição judaica, o arcanjo Miguel é aquele que é chamado de Hal Hagadol, que é também o sumo sacerdote entre os santos anjos. Ele não simplesmente oferece as tuas orações diante de Deus, mas ele também sacrifica uma oferenda diante de Deus. O que significa isso? Significa que Miguel, então, ele exerce a função de sumo sacerdote entre os anjos. Ora, o que o sacerdote faz? Ele se sacrifica. Amém? Então, Miguel, na maneira angélica, ele se sacrifica. A palavra sacrifício significa sagrado ofício, sagrado trabalho. Ele oferece, ele trabalha santamente, como um sacerdote faz, através da oração, da intercessão pela igreja. Ora, então podemos dizer que São Miguel, ele pelo seu amor, ele se oferece diante de Deus como oferta também. Claro, porque o amor, ele se oferece. Entenda bem que essa realidade de sumo sacerdote não tem nada a ver com o sacerdócio régio, com o sacerdócio cristológico que nós temos dos nossos sacerdotes. Claro que um sacerdote ele tem muito mais dignidade do que todos os anjos juntos, porque traz Jesus para nós. Porém, essa realidade do sacerdócio é justamente essa ideia de intercessão, entre estar entre Deus e nós, de ser ponte entre Deus e os anjos. Quem intercede se torna e exerce o próprio sacerdócio comum, a qual também Miguel faz parte. Nós somos sacerdotes pelo nosso batismo. Lembra que nós no batismo recebemos a graça de sermos profetas, reis e sacerdotes. Por quê? Porque nós santificamos, somos chamados a santificar o mundo, as nossas ações, tendo Deus dentro de nós, abençoando a realidade então. Bom, o fato então de que Miguel, ele também oferece a Deus um sacrifício, significa que ele oferece as suas orações, o seu tempo, a sua devoção, o seu pensamento, as suas forças para você, para nós, colocando no altar de Deus também um pouco de si. É por isso que a Sagrada Eucaristia é o pão dos anjos. Por que pão dos anjos? Porque também eles se alimentam de Cristo. Também Cristo é o alimento deles. Então, assim como uma vida eucarística, uma vida sacramental, onde você comunga, você também vai ter comunhão com os santos anjos. E a maior batalha espiritual é isso. Amados, a partir do momento, então, que você entende que os anjos são membros da sua família, que você tem amizade com eles, às vezes você nem vai rezar. Você está passando por uma situação tão difícil que eles mesmos vão se levantar sem a tua oração. É independente da tua oração, a ação dos anjos na tua vida, porque é a ação de Deus. Mas na batalha espiritual, vamos colocar como uma família, como diz Santa Idelgarda, que nós somos uma família com os santos anjos, que eles fazem parte da nossa família. Imaginemos você dentro da sua casa, você vendo um filho, o esposo, a tua esposa, alguém que você ama dentro da sua casa, passando por uma situação difícil. O que você vai fazer? Você vai pedir você vai esperar que aquela pessoa peça ajuda para você? Ou você não vai agir primeiro porque você a ama? Claro, se está doente, você vai levar no médico, você vai dar remédio, você vai dar até banho se necessário, você vai até trocar a fralda se for necessário. Sem aquela pessoa pedir. Às vezes a pessoa fica até com vergonha. Não precisa, não, eu vou fazer. Bom, se você tem essa predisposição de fazer isso, quanto mais os santos anjos diante da guerra, entendeu? Da tua vida. Eu quero que você, que é meu aluno, que faz parte dessa família dos irmãos de anjos, entenda de uma vez por todas. O auxílio dos santos anjos na nossa vida está por causa da comunhão que nós temos no Espírito com eles. Porque nós somos igreja, porque nós somos batizados, e porque eles nos amam, e porque Deus os enviou, e porque eles aceitaram esse envio, e porque eles vieram felizes para poder conduzir você até o céu. Essa é a graça e a beleza de ter os santos anjos na nossa vida.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu estou mais do que feliz de dizer que eu sou muito feliz de ter você aqui no Instituto São Rafael. Então que São Miguel possa continuar derramando sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre você, a alegria do céu. Deus abençoe e obrigado mais uma vez.